Americana, sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Milhares de pessoas participam amanhã aqui na microrregião do desfile cívico de 7 de setembro. Eleições 2024. Candidatos de Americana na expectativa por mais duas pesquisas. Saia de Santa Bárbara com grande vantagem para o atual prefeito. Após 25 quilômetros de perseguição, Polícia Rodoviária recupera a carga de açúcar furtada avaliada em R$35 mil. O Brasil tenta reação a partir de hoje à noite nas eliminatórias da Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h17 agora, relógio pulando 6h17 desta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.350 aqui do Vox News. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Como é que está a sua rua, seu bairro, sua cidade aqui da região? As redes sociais da Vox abertas para você. Nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com. WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, já pode falar direto sobre esses assuntos com o Keller Estocco. Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você. Hoje, dia 6 de setembro, é o dia do alfaiate. Hoje também é dia do hino nacional brasileiro. E a Igreja Católica celebra São Liberato. Parabéns aos devotos. 6h18. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Está uma satisfação aqui esclarecer um assunto muito sério que foi levantado ontem por uma ouvinte aqui do Vox News. Mandou fotos do filho, todo manchado, teoricamente machucado por conta de suas idas à escolinha. Falamos aqui do problema e ficou faltando exatamente o endereço, o local. E a Tami, que é a mãe do garoto estuda. Quem está falando? Tami, na verdade, o apelido é Aparecida Rodrigues Prata. E a escola, essa é a escola Aparecida Rodrigues Prata. Fica em Nova Odessa, não é Americana, não. Lá no Jardim São Francisco. A Tami levou seu filho ao hospital ontem e a médica encaminhou o menino para o Instituto Médico Legal. Virou boletim de ocorrência, virou caso de polícia. O IML de Americana vai fazer um exame completo no garoto hoje, sexta-feira. Exame de corpo de delito, na verdade, por conta das marcas, das manchas que o garoto tem. Pé inchado, mancha na perna, mancha no braço. Então, ela mandou inclusive aqui até um áudio do garoto chorando. A coisa ficou séria, mas só esclarecendo que não é Escola Municipal de Americana e sim de Nova Odessa, ok? A gente espera, viu, Tami, que tudo seja bem encaminhado, que seja apenas um incidente, não seja nada mais grave e que seu filho continue indo na escola, mesmo agitado, nervoso, né? Na correria, mas que volte para casa com muita saúde. A gente está aqui para divulgar, mas eu repito, a Escola Municipal de Ensino Básico Aparecida Rodrigues Prata. A diretora está sabendo, todo mundo está sabendo e hoje a polícia entra no caso. São 6h20. Obrigado a Dil. O Dil mandou pra gente aqui uma reclamação, que foi duro acreditar, viu, Dil? Mas depois que você mandou as fotografias, aí não tem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele diz o seguinte: lá no posto médico do Jardim Boéria Americana, algum gênio da lâmpada, invocado aí que as pessoas ficam carregando o celular nas tomadas, lacrou todas elas. Lacrou as tomadas. Ele está inconformado, eu também fiquei um pouco inconformado, porque eu acho que o abuso não é tanto assim. Então, o posto médico não tem dono, o dono é o povo da Americana. Não pode haver abuso, claro, mas tomada não pode ficar lacrada.
Alô, secretário de Saúde, vamos ver essa história hoje no posto do Jardim Boé. A Francesle Conchetti mandou uma mensagem. Eu imagino que ela seja auxiliar de enfermagem, trabalha no hospital municipal. É que foi divulgado acho que pela polícia, que a pessoa que foi presa no hospital municipal desviando, furtando medicamentos nessa semana, um caso de muita repercussão, ela não é auxiliar de enfermagem, ela é auxiliar de farmácia. O pessoal da enfermagem ficou um pouco irritado com isso. Está feito esclarecimento, minha cara Francese. Keller, bom dia para você. Bom dia. Nós divulgamos auxiliar de farmácia. Sim, nós divulgamos, mas outras pessoas divulgaram em outros órgãos de imprensa, porque a repercussão foi muito intensa, e ela está usando aqui a Vox para deixar tudo claro. A pessoa é auxiliar de farmácia, não estou dizendo que foi a Vox que divulgou. O Oswaldo Filete, ele também se manifesta aqui, assim como ontem algumas pessoas reclamaram. O asfalto ruim lá no bairro Verneplas, na região do Distrito Industrial. É só buraco. 6h22. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h22. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa sexta-feira. 2 graves acidentes aconteceram ontem na rodovia Dom Pedro. Estrada, inclusive, precisou ser bloqueada para o atendimento médico, também com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. O primeiro acidente aconteceu na pista sentido Campinas, quilômetro 68. Houve o tombamento de um caminhão carregado com 20 toneladas de maçãs. A vítima, motorista, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento em Atibaia. Segundo acidente, pouco tempo depois, por volta das 9h30, pista sentido interior, ainda na mesma rodovia, na região de Jarinu. Condutor de um caminhão perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central da rodovia, na altura do quilômetro 88. Uma grande operação de resgate no local. A pista foi bloqueada para que o helicóptero Águia pousasse na estrada, já que 3 pessoas ficaram feridas. O motorista, uma mulher e um bebê de apenas 3 meses. Infelizmente, a mãe da criança faleceu no local do acidente. O bebê teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Atibaia. Já o motorista teve escoriações, nada de mais grave, mas também foi encaminhado para uma unidade de saúde da região. O acidente causou ao menos 4 quilômetros de congestionamento. São 6h24. Daqui a pouco, informações a respeito de uma perseguição que aconteceu em rodovias aqui da nossa região. Após cerca de 25 quilômetros de acompanhamento, um criminoso foi preso e a polícia rodoviária, através do TOR, recuperou uma carga de açúcar furtado. Motorista, nesse instante, diminui a velocidade, chegada à capital paulista, a rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 14 e 12. Por enquanto, aqui na nossa região, também são 2 quilômetros de congestionamento, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, entre Campinas e Sumaré. 6h24. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6h24, com a ajuda do meu amigo Keller Estocco. Amanhã é feriado nacional, 7 de setembro. Vamos divulgar aqui como é que será o funcionamento de vários setores, repartições. Algumas coisas funcionam, outras não. Por exemplo, comércio de Americana, Santa Bárbara funciona normalmente amanhã, hein? Das 9 até as 3 da tarde. O Poupatempo de Americana e, lógico, o Poupatempo de todas as cidades do estado de São Paulo, as unidades estarão fechadas amanhã. As atividades presenciais nas 243 unidades do Poupatempo só serão retomadas na segunda-feira, dia 9, mediante agendamento prévio. É importante destacar que durante o feriado de amanhã, as opções digitais, para quem precisar mesmo amanhã do Poupatempo, você pode acessar o portal poupatempo.sp.gov.br ou o aplicativo sp.gov.br Poupatempo. Você pode também ir nos totens de atendimento, por WhatsApp. O WhatsApp do Poupatempo é o 11
saúde, Tony. 11, que é o código de São Paulo, 95220-2974. Repetindo o WhatsApp do Poupa Tempo, 11 95220-2974. E entre os serviços que você pode fazer amanhã, digitalmente, renovação de CNH, tudo agendado, né? Renovação de CNH, licenciamento de veículos, IPVA, consulta, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito em veículos, entre outros. Keller Estocco, outros serviços aqui em Americana que funcionam ou não amanhã, por favor. Prefeitura divulgando, paço municipal fechado, o atendimento 24 horas das unidades de saúde, como o pronto-socorro do Hospital Municipal, pronto atendimento do Zanaga, a unidade de pronto atendimento ou as unidades do São José e Dona Rosa. Os postos de saúde estarão fechados. Guarda Municipal atende normalmente no telefone de emergência 153 ou 3461-8631. Departamento de Água e Esgoto 08000 12 37 37, 0800 12 37 37. O Noel vai estar à disposição da população nesse número. O Noel, que é o responsável pela manutenção do DAI, repito, 0800 12 37 37. Parque Ecológico aberto das 8 da manhã às 4 da tarde. Jardim Botânico também aberto, horário estendido das 6 da manhã às 8 da noite. Em relação ao Centro de Controle de Zoonoses, mantém uma equipe de plantão para o atendimento de animais, cães e gatos. Também o telefone para o atendimento 3467-1187 ou 3467-2344, entre 7 da manhã e 4 da tarde. Coleta de lixo domiciliar realizada normalmente. Coleta seletiva não será efetuada. Biblioteca e os ecopontos fechados, assim como o Centro Cívico. Aliás, o Centro Cívico só reabre no próximo dia 11, porque competições estão acontecendo lá no complexo que pertence ao Centro Cívico. Aliás, sobre essas competições universitárias que acontecem em Americana, vou fazer um registro aqui político sobre isso. Quem trouxe isso para a Americana, jogos da medicina, de advogados, enfim, da engenharia, e que causaram lá atrás muitos problemas na cidade, muitas reclamações, quem trouxe isso foi o ex-prefeito Diego Denadai. Só que o Omar manteve e o Chico manteve, porque eles pagam para a cidade para uso das dependências esportivas. Então, nesse final de semana aí, por causa do feriadão em termos, né, porque feriado cai amanhã, sábado, universitários em Americana, fomentando postos de combustíveis, lanchonetes, bares, restaurantes e as lojas da cidade. 6:29. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia. Com a volta das eliminatórias, ontem tivemos a Argentina, que é líder, ganhando do Chile 3-0. A Bolívia, nas alturas, fez 4-0 na Venezuela. A 7ª rodada hoje com o vice-líder, o Uruguai, recebendo o Paraguai. E teremos também Peru e Colômbia em Lima. E Brasil e Equador em Curitiba, 10 da noite. Se o Brasil ganhar, ele pula para a 4ª posição. Hoje ele é o 6º. Começou na Europa a Liga das Nações. Portugal ganhou da Croácia 2-1. E o Cristiano Ronaldo fez o seu gol de número 900. E a Escócia perdeu em casa para a Polônia 3-2. Dinamarca bateu a Suíça 2-0. A Espanha, atual campeã da Liga das Nações, jogou fora de casa e empatou com a Sérvia 0-0. E hoje tem um grande clássico, hein? Pela Liga das Nações, 3h45 da tarde, França e Itália. E para o torcedor do Santos, na Série B, 25ª rodada, amanhã tem o Peixe em Joinville contra o Brusque. Um abraço e até segunda.
No Vox News, Vox News. Eleições 2024. O seu voto. Somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h31, saiu ontem à noite mais uma pesquisa eleitoral, já é a terceira rodada feita pelo jornal Todo Dia, aqui de Americana, junto com o Instituto Agile, que é de Campinas, se não estou enganado. E foi para Santa Bárbara do Oeste. Só lembrando aqui que essa pesquisa está devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Se não está registrada, a gente não divulga, não tem jeito. O número é o seguinte: SP, número e letra, né? SP-04213/2004, pesquisa devidamente registrada. Mais de 400 pessoas entrevistadas e o resultado foi o seguinte: Rafael Piovesan, do PL, atual prefeito, aumentou a diferença aí para o segundo colocado. 47,8% das intenções de voto em Santa Bárbara, 47,8% para o Rafael Piovesan. Exatamente 20 pontos a mais sobre o segundo colocado, que é o Dr. José, médico lá do União Brasil, que aparece na pesquisa divulgada ontem à noite, do Todo Dia, 27,8%. 47,8% contra 27,8%. Em terceiro, Eliel Miranda, ele é do PSD, ele é vereador, apenas 4,4%, muito longe, muito distante. Em último, pior ainda, Vanderlei Largueza, do PT, 2,2%. Nesta pesquisa do Todo Dia Instituto Agile, 9,8% disseram que não votam em ninguém em Santa Bárbara e 8% não souberam responder. Duas pesquisas eleitorais estão prontas, concluídas aqui em Americana, devidamente registradas também. Numa delas, contratada pelo jornal Correio Popular de Campinas, 400 entrevistados. Mas tem uma última pesquisa, que é a quinta, na verdade, de todas que já foram feitas, contratada pela VTV de Campinas, é a maior pesquisa feita, 606 eleitores entrevistados em Americana. A divulgação, segundo consta no site do Tribunal Superior Eleitoral, é que essas pesquisas serão divulgadas no dia 9, ou seja, na próxima segunda-feira. 6h33. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Washington Post. Você sabe que jornal é esse, né? O jornal que denunciou o escândalo de Watergate e que derrubou o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Pois o Washington Post, ontem, no seu editorial, está tratando de Alexandre de Moraes e a liberdade de expressão no Brasil. Diz que Elon Musk está certo, porque o X bloqueado é um ataque à liberdade de expressão e que se há algum perigo à democracia em algumas contas que frequentam o X, o perigo maior é Alexandre de Moraes, segundo o jornal. O editorial diz que essas medidas alinham o Brasil não ao mundo livre, mas à China e à Rússia, e que os brasileiros não deveriam aturar um governo que suprime opinião e o devido processo legal. Eles sabem que o Supremo faz parte do governo. O Poder Executivo, aliás, o chefe do Poder Executivo jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Expressamente está lá escrito no juramento do presidente. Jurou defender a Constituição, só que não está tomando nenhuma iniciativa para isso. Imagine agora o Rodrigo Pacheco, que teria a obrigação, não é apenas o juramento, está escrito lá na Constituição, que é o órgão que julga desvios do Supremo. Nada fez. Por outro lado, o Human Rights Watch está criticando Lula por ser mole com o Maduro. O fato é que Lula ficou com fama de ser o marqueteiro de Maduro. Ele, de certa forma, virou cúmplice, virou sócio de Maduro. E não é capaz de ter uma palavra mais dura, como fizeram 13 presidentes, ou 12, do continente americano, que se uniram e se manifestaram. Mas o Lula não tá apertando Maduro, né? E o Maduro também já deu um chega para lá para Lula, não sei se é só para efeito de
vitrine, né? O fato é que Lula deu tempo a Maduro. Maduro precisa de tempo, tanto que ele antecipou o Natal para 1º de outubro, para ganhar tempo, para fazer festa. Bom, melhor assim do que invadir a Guiana, né? De Lisboa. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6h36. Amanhã tem desfile cívico em Americana, Santa Bárbara, várias cidades da região, 7 de setembro. Em Santa Bárbara, o desfile começa às 7h45 da manhã, lá em frente ao Parque Araçariguama. Então amanhã o Edmilson Tonel será o locutor do desfile. Já falei com ele ontem à noite, está preparado, tomando chazinho, limão com gengibre, para ter a voz aí para anunciar. Ele manja, é bom no serviço. 7:45, começa bem cedo. São mais de 30 entidades, associações lá em Santa Bárbara. Começa com a Corporação Musical União Barbarense, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, enfim, igrejas, escolas, muita gente participando lá em Santa Bárbara do Oeste. A última a desfilar será a banda marcial Projeto Amigos da Música. Então, em frente ao Parque Araçariguama, o desfile cívico amanhã 7:45 em Santa Bárbara do Oeste. O Keller relata pra gente os detalhes do desfile cívico amanhã em Americana. Desfile 7 de setembro começa às 8 horas, Avenida Brasil, em frente ao Centro de Cultura e Lazer, com a abertura da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e Corda Coral de Americana, Maestrina Marília Andrade. Entre os participantes confirmados, 2.337 pessoas na avenida, 6 fanfarras e bandas, 60 automóveis, 2 ambulâncias, 31 motocicletas, 107 bicicletas e triciclos. Tiro de guerra, 19º Batalhão da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Delegacia Seccional de Polícia, Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal, 24ª Força Pré-Militar Brasileira, Bombeirinhos Civis, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente, Educação, Casa da Criança Manacá, Casa da Criança Curió, EMEF Professor Milton Santos, Secretaria de Esportes, Associação Ginástica Rítmica de Americana, Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, Escola Professor Alcindo Soares do Nascimento, a Escola de Goleiros Camisa 1, Associação Projeto Moura de Judô, Grupo Escoteiro Nambiquara, Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros, Americana Bicicross Clube, Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura, Instituto Juninho Dias, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, Instituto Pernas da Alegria, Projeto Aprendendo e Brincando em Comunidade, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, Segunda Região, Banda Marcial Escola Senai Americana, Rotary Clube de Americana Ação, Rotary Clube Americana Ação, Associação Doulas Primavera, Associação Anjos da Alegria, Amigos do Flashback Americana e Projeto Grau Consciente. Eu imagino que o trânsito será interditado somente amanhã cedo aqui em Americana, na Avenida Brasil, nesse trecho do desfile, e hoje tudo normal. 6h40. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a agência Climatempo, hoje nada muda aqui na região da Americana e Campinas em relação aos últimos dias. Sol, tempo seco, sem chuva. Predomínio também dessa situação durante todo o final de semana e até quarta-feira que vem, pelo menos. Hoje a máxima vai a 32 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6:20. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,29%. As moedas hoje, sexta-feira, têm a seguinte cotação. Ontem todas caíram, né? O euro fechou a R$6,186, o dólar comercial recuou 1,22%, fechou em R$5,57.
O dólar turismo também caiu, R$ 5,79. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6h41 e ontem, após cerca de 25 quilômetros de perseguição, a Polícia Militar Rodoviária, através do tático ostensivo rodoviário, conseguiu recuperar um caminhão carregado com uma carga de 25 toneladas de açúcar mascavo. O furto desse caminhão aconteceu num posto de serviços do quilômetro 116 da rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. Um caminhão motorista parou para almoçar no posto de serviços quando percebeu que o seu veículo havia sido furtado. Houve um alerta para toda a região e já na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, a SP 340, uma equipe do TOR observou o veículo. Houve a tentativa de abordagem, porém, motorista não obedeceu a ordem de parada e começou o acompanhamento. Várias equipes da Polícia Militar Rodoviária, também o apoio da Polícia Militar Territorial, auxílio do helicóptero Águia, e após cerca de 25 quilômetros, o caminhão entrou em uma avenida no Jardim Santa Cândida. Motorista parou num posto de combustíveis e foi abordado. No local, os policiais apreenderam um bloqueador de rastreamento. Motorista detido, 35 anos de idade, com antecedentes criminais, morador em Campinas, foi encaminhado para o 1º Distrito Policial, autuado em flagrante. Inclusive, divulgamos nas redes sociais aqui da Vox que o caminhoneiro, dono do veículo, agradeceu o trabalho dos policiais rodoviários que recuperaram o caminhão com uma carga de açúcar mascavo avaliada em cerca de R$35 mil. A prisão foi efetuada pela equipe do TOR, Cabo Torres, soldados Caputo e Delfino. 6h44 e ontem também, Jornalismo Vox divulgou durante a programação aqui da Vox 90 a respeito de um acidente que movimentou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Ambulância, Guarda Civil Municipal em Nova Odessa. Sargento Godoy e o Cabo Macaúba, ambos do Corpo de Bombeiros, informaram que um homem de 55 anos, ele disse que saiu de um hospital de Americana, num Onix, retornava para sua casa, quando na Avenida das Flores, na região do Parque dos Pinheiros, acabou tendo um mal súbito, bateu contra um poste, derrubou outros 2, ou seja, 3 postes caíram. Inclusive, havia uma preocupação, já que esses postes estavam energizados. O homem foi retirado em segurança do veículo. De acordo com o Cabo Macaúba, não apresentava ferimentos, mas por precaução, serviço de ambulância encaminhou o homem de 55 anos para o Hospital Municipal Dr. Assírio Carreão Garcia, onde ele foi atendido. A via precisou ser bloqueada para o trabalho de técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz. São 6h45. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Faltando 15 minutos para 7h da manhã. Bem, essa fumaça toda aqui das queimadas que a gente vem sentindo, sofrendo, percebendo, estamos olhando quase diariamente em várias cidades da região e do Brasil também. Essa fumaça faz a maior vítima, que são as crianças. Quem traz as informações sobre esse risco à saúde para as crianças é o jornalista Leno Falck. O tempo seco e a fumaça proveniente de queimadas têm afetado diferentes estados do país, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e sudeste. São cidades registrando índices de baixa umidade, como regiões desérticas, assim como grandes colunas de fumaça. No Acre, na capital Rio Branco, cerca de 22 mil estudantes estão sem aulas devido à fumaça que encobre a região. 100% das 91 unidades de ensino, dentre escolas de ensino infantil, fundamental e creches, foram afetadas. A saúde das crianças é motivo de preocupação
tanto para o curto quanto para o longo prazo, segundo a doutora Maria Cecília Maiorano, pneumologista. Existe um risco maior de descompensação de doenças respiratórias e alérgicas, como asma, rinite, porque as crianças estão com o sistema imunológico e respiratório em desenvolvimento. Então, elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de alergias e doenças respiratórias. E também não é um problema só para os pulmões. Pode haver prejuízo no desenvolvimento cerebral com exposição à poluição em níveis elevados, aumento dos casos de câncer, principalmente câncer de pulmão, e com a inalação de poluição, de fumaça, isso gera uma inflamação no organismo que a longo prazo pode culminar com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, como infarto, AVC. A recomendação é manter as crianças bem hidratadas e minimizar a exposição delas à fumaça, mantendo-as em casa e, quando passear, escolher locais fechados. E por que essa fumaça é tão nociva? O que tem nessa fumaça? O que compõe a fumaça? Principalmente o monóxido de carbono, que é tóxico, e dependendo muito do que está sendo queimado, então queima de combustível, compostos químicos, metais. Isso gera material particulado, que é um conjunto de poluentes, são partículas pequenas que ficam suspensas no ar e nós vamos inalando essas partículas que podem ter efeitos prejudiciais tanto a curto como a longo prazo, principalmente para o nosso sistema respiratório. No Distrito Federal não chove há 134 dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A Floresta Nacional de Brasília ficou em chamas nessa semana, gerando um paredão de fumaça na região. Ao mesmo tempo, também foi registrado o dia mais seco da história da região do Gama, com a umidade relativa do ar em 7%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 6h48, a Americana perdeu um grande cidadão, Keller Estocco. O comerciante americanense Braz Rosolém, de 89 anos, morreu no hospital Unimed na noite de quarta-feira. O senhor Rosolém era muito conhecido e querido, foi proprietário por muitos anos da loja TV Radiobras e ainda presidiu a Feira Industrial de Americana Fidan, Associação Comercial Industrial de Americana e o Lions Club. Ele deixa a esposa, 2 filhos, netos e bisnetos. Sepultamento aconteceu ontem à tarde no cemitério da Saudade. Nossos sentimentos à família. No Vox News, Vox News, eleições 2024. O seu voto. Soma a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. 6h49, 6h49. Não aconteceu o debate previsto para ontem lá em Campinas, emissora de rádio, site, portal lá de Campinas, com os 3 candidatos à prefeitura aqui de Americana. Chico Sardelli e Ricardo Pascotti informaram que não iriam ao debate, e a alegação do Chico é que o clima é muito hostil por parte da candidata Maria Giovana contra ele vê como críticas pessoais e por isso falou que não iria se envolver num debate com ela e não vai se envolver. Então, se tiver alguém pensando em fazer debate, o Chico não vai, não adianta. E o Ricardo Pascotti, assim que ficou sabendo que o Chico não iria, disse que não teria um debate saudável, uma discussão saudável com a Giovana, e também não foi. Então, o que era para ser um debate virou uma entrevista com a candidata do PDT. 10 minutos para as 7h. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Inclusive a multa de 50 mil para 22 milhões de brasileiros se usarem o X por alguma outra plataforma, VPN, por exemplo. Eu estou usando o X, mas eu não estou sob a jurisdição dele nesse momento. Estou em Portugal. Mas aí o novo, vale dizer, o Marcel Van Hatten, deputado, e a OAB entraram no Supremo contra isso. Marcel Van Hatten estava acompanhado de um integrante do Ministério Público Federal, alegando que isso é censura prévia, já é cortar a voz das pessoas antes que elas falem, né? A grande voz na ágora digital, que deu voz a todo mundo. Esse é o maior avanço da democracia em toda a história, né? De repente, a pessoa que só tinha a própria voz, agora a voz dele pode atravessar o mundo, girar o mundo, passar pelo Polo Norte, Polo Sul, em toda parte.
Essa é a liberdade de expressão democrática. Se ele fizer algum erro, tem o Código Penal. Mas isso é outra questão. A OAB já tinha entrado contra a multa e não adiantou nada. Agora entrou com um recurso que está assinado por todos os presidentes das OAB estaduais e por toda a diretoria da OAB nacional. A OAB simplesmente diz que tudo é inconstitucional. Está lá a separação de poderes, a possibilidade de fazer leis, a legalidade, portanto, o contraditório, que não existe, ampla defesa tampouco. A pessoa simplesmente é multada. Ela não é intimada antes, não é avisada e não tem direito de defesa. O devido processo legal criou um crime não previsto, e se criou crime está legislando e não pode. O tamanho da multa é desproporcional. Ou seja, tudo aquilo que eu venho dizendo, a OAB disse agora. Ainda outro dia eu ouvi de um embaixador aqui em Lisboa dizendo que tinha lido o meu artigo e que eu estava em boa companhia da OAB. Mas, enfim, está nas mãos do relator ministro Cássio Nunes Marques, que deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República e para a Advocacia da União se manifestarem a respeito. Eu não sei se vai dar alguma coisa. Cássio Nunes Marques disse que o caso dele ele vai mandar para o plenário. É o que o aposentado ministro Marco Aurélio tem dito. Olha, isso tem que ser em plenário dos 11, olho no olho, não tem nada de à distância. Decidir uma coisa dessas tão grave quanto a liberdade de expressão, que é a cláusula máter da democracia. Sem liberdade de expressão, não existe democracia. De Lisboa. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 6h53, ouvintes estão informando, relatando um provável acidente, quilômetro 128, rodovia Anhanguera, próximo ali ao trevo de acesso ao bairro Antônio Zanaga, na pista sentido capital paulista. Acidente envolvendo um caminhão. Fizemos um contato com o Corpo de Bombeiros, por enquanto não houve nenhuma solicitação e a concessionária responsável pela estrada ainda não respondeu ao questionamento do jornalismo Vox. Mas motorista que passa pela região, cuidado, trânsito lento na rodovia Anhanguera a partir do quilômetro 128, ali perto do Antônio Zanaga, na pista sentido capital paulista. Polícia Militar, 48º Batalhão, capitão Costa Pereira, comandante da Força Tática, nos informando que ontem houve uma perseguição, uma moto que havia sido furtada foi recuperada. Após alguns minutos de acompanhamento, na Avenida Industrial Giovanni Passarella, no Jardim Novo Ângulo, a equipe da Força Tática do 48º Batalhão, Sargento Regis, Cabo Gomes, Pinhatti e Vinícius, soldados Pinhatti e Vinícius, 2 homens foram abordados, inclusive a moto bateu contra o muro e um dos ocupantes teve ferimentos em um dos braços. Durante a averiguação, os militares apreenderam um revólver calibre 32 com 6 projéteis e ainda a moto que havia sido furtada foi recuperada. Ocorrência que chama atenção porque algum crime grave foi evitado, já que um desses homens estava armado com um revólver calibre 32. Também tivemos a informação de uma outra ocorrência que foi registrada, capturado na cidade de Sumaré. Um homem foi abordado ali na região do Jardim Soma, bairro Vila Soma. Abordado, durante pesquisa foi constatado que era procurado da Justiça, já foi transferido à cadeia de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News. Obrigado, Keller. 6h55, eu tenho aqui 3 informações para encerrar o Vox News de hoje. Os políticos aqui em Americana ficam achando que os maiores problemas da cidade são vazamento de água e hospital municipal, né? Estão redondamente enganados. O SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, tudo registradinho, organizado, com o nome da pessoa. No mês de agosto, campeão de reclamação foi o problema com iluminação pública, troca de lâmpadas. É isso mesmo. 174 reclamações no SAC, 22,51% de todas as queixas no SAC de Americana
lâmpadas, iluminação pública. Segundo lugar, pedido de poda de árvore. Terceiro, catatreco, pedido de catatreco, né? Em quarto, problemas com a coleta seletiva. Quinto, pedido de reparo no asfalto. Aí sim, quinto lugar. Sexto lugar, animais, maus tratos contra animais. Sétimo, mato e entulho em terrenos baldios. Depois, varrição de rua, trânsito, falta de sinalização, na nona colocação. Em décimo, recolhimento de galho de árvores que ficam jogados aí, depois de podas, por exemplo. Então, essas são as reclamações do SAC em agosto, né? Então, o vazamento de água nem aparece aqui. Outra coisa, hoje tem manifestação, pronunciamento oficial do presidente Lula, 4 minutos, Rede Nacional, hoje à noite, depois lá do Jornal Nacional. O Lula antes do Jornal Nacional, vai falar sobre a independência do Brasil. 4 minutos, rádio e TV, o Brasil inteiro ouvindo o presidente. E o governo federal foi manchado mais uma vez aí com uma denúncia grave feita pela revista Metrópolis de que o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos teria cometido atos de assédio sexual, inclusive contra a ministra Aniele Franco, que é da Igualdade Racial. Ele divulgou um vídeo ontem à noite pedindo investigação contra ele mesmo, porque ele quer provar que tudo isso não passa de ofensa, difamação. A Aniele Franco não falou nada. 6:57. Você acompanhou hoje no Fox News. Após perseguição de 25 quilômetros, Polícia Rodoviária recupera a carga de R$35 mil. Cidades da região realizam amanhã mais um desfile cívico. Eleições 2024, pesquisa mostra 20 pontos de vantagem em Santa Bárbara do Oeste para o atual prefeito Rafael Pelvezan. O Brasil tenta reação hoje à noite nas eliminatórias da Copa do Mundo. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta segunda-feira. Fox News.